Você já teve um déjà vu? Um dia talvez você estava jogando bola na quadra, de repente você fez um gol e aquilo que você estava vivendo na hora parecia um fato que já foi vivido. É muito estranho, não é? Ou mesmo quando você está tendo uma aula e parece que você já viveu aquela aula que está sendo dada. Déjà vu é uma expressão francesa que significa já visto. Isso parece uma repetição de algo que, para você, na verdade, é inédito. Quando eu leio a Bíblia, por vezes parece que eu estou tendo um déjà vu. Em algumas palavras, alguns versos, alguns capítulos e livros. Mas não é uma falha da mente, não. É porque o pensamento hebraico e o pensamento bíblico muitas vezes utiliza a repetição por causa de alguns aspectos. O primeiro aspecto que eu quero abordar com você é o memorizar, fazer lembrar. A repetição é a mãe do aprendizado. Repetições são ótimas para fazer informações serem guardadas na mente, fazer lembrar momentos, sentimentos, comportamentos, ter mais fé e tirar lições. O mandamento do sábado, de Êxodo 20, versículo 8 a 11, por exemplo, nos faz lembrar da criação. O descanso do sábado ecoa o descanso da criação e faz-nos admirar nosso Deus como Criador. Segundo aspecto da repetição é o enfatizar. Quando se quer reforçar um significado ou conceito, se usa a repetição. Exemplo, no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vemos a repetição da palavra criar, vemos 3 vezes ela lá, o verbo bará, criar. Esse verbo sempre tem Deus como sujeito, enfatizando que o homem foi criado por Deus e feito à sua imagem. Temos também Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3, a repetição da palavra santo, também 3 vezes. A ênfase na santidade de Deus que enche o templo e que serafins se cobrem perante a sua glória. O terceiro aspecto aqui é ensinar. Assuntos repetidos, palavras repetidas, situações repetidas podem apresentar novas perspectivas, esclarecer assuntos, revelar segredos proféticos. Em Isaías 6, versículo 5, onde Isaías exclama: "Ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros", pode muito bem se conectar com Romanos, do capítulo 1 ao 3, onde Paulo faz a exposição sobre a pecaminosidade humana e a necessidade de um Salvador. Esses textos podem esclarecer esse importante assunto da Bíblia, mostrando que perante a santidade de Deus, somos todos pecadores e necessitados da graça divina. Mesmo o profeta Isaías, que consideramos um profeta de Deus, precisa de um Salvador. Podemos também conectar versos de Gênesis sobre a criação do homem, dizendo que o homem foi feito à imagem de Deus e semelhança dele, com Daniel capítulo 3, onde a expressão imagem do rei é repetida 10 vezes, escancarando assim a nós as intenções blasfemas de Nabucodonosor. Ele queria se colocar no lugar de Deus. Essa mesma intenção é confirmada quando relacionamos o capítulo 2 de Daniel com o capítulo 3. No capítulo 2, vemos Deus revelando a história do mundo através de uma estátua, a história futura ali na perspectiva de Nabucodonosor, por meio de uma imagem. Inclusive, revelando através de Daniel que o reino de Nabucodonosor, da Babilônia, passaria e seria entregue a outro. Por outro lado, faz uma imagem ali, no capítulo 3, Nabucodonosor, em oposição à revelação divina, demonstrando que o reino dele seria eterno e querendo ser adorado. Ao ler a Bíblia, você terá repetições que são fatores contínuos. Vão fazer você memorizar, fazer lembrar, enfatizar, conectar eventos, ensinar você algumas coisas, e tudo isso faz parte do processo. Quando você ler a Bíblia, lembre-se que não é um déjà vu. É uma maneira de Deus se revelar a você. Mergulhe no estudo da Bíblia. Somente os íntimos da Escritura vão conhecer suas mais profundas revelações.